Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha essas mudinhas de rosas do deserto. Olha que gordinha. Que maravilha, não? Ó, muita gente quer saber se existe segredo para ter rosas do deserto gordinhas assim, ó, desde muito novinhas. Essa aqui tem 10 dias de germinadas. Olha só que espetáculo. Quer saber qual é a melhor maneira para você germinar suas sementes de rosa do deserto e produzir suas próprias plantas gordinhas desde o início assim, olha? Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te contar tudo. Tá chegando agora e ainda não é inscrito? Se inscreve aí no canal, vai, clica no botão de se inscrever. E não esqueça de marcar o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar sempre que a gente publicar novos vídeos por aqui. O cultivo de rosas do deserto é um dos mais fascinantes que existem, justamente porque você consegue desfrutar desse cultivo desde o início, desde o nascimento das suas plantas até a fase de floração com esse caudex robusto, fazendo os famosos levantamentos de caudex, podas, enfim. É uma jornada aí, você acompanha a plantinha desde o início e você consegue aí criar um vínculo muito especial com elas. Mas muita gente se frustra por aí porque não consegue germinar bem suas sementes ou tem dúvidas de como fazer isso, qual a melhor técnica a utilizar, a técnica do papel toalha ou germinar aqui direto no substrato e como fazer para essas mudinhas ficarem gordinhas assim desde cedo, professor. Como é que faz isso para elas chegarem nesse resultado aqui já nascendo tão gordinhas? Eu te digo primeiramente que não é nada complexo, não existe nenhuma receita milagrosa, uma coisa de outro mundo, não. Eu sempre falo, olha, rosa do deserto é simplicidade, tá? Então se você está com dúvida de como fazer algum procedimento ou como cultivar a sua planta, sempre opte pelo caminho mais simples, tá? Então fuja dessas receitas mirabolantes, né? Dessas pessoas que falam que fazer um calendário, que tem uma coisa complexa, que você tem que misturar tantos por cento disso no substrato, tantos por cento daquilo, outro, para poder ter um resultado. E olha, simplicidade. Se você tem um substrato bacana, um substrato legal aí, sabe, o básico aí de adubação e rega fundamental, você consegue ter esse tipo de resultado aqui. E uma coisa que não pode faltar também é o sol, tá? Então você não vai conseguir ter mudas gordinhas se essas mudas não estão expostas ao sol. Então vamos falar aqui quais são os requisitos, o que você precisa fazer para ter sucesso na germinação de sementes e produzindo suas plantas bonitas, saudáveis e gordinhas desde cedo. Primeiro vamos falar das duas técnicas que as pessoas mais utilizam para germinar sementes de rosas do deserto, né? Tem gente que germina no papel toalha, fazendo aquela estufinha, e outras pessoas que germinam direto no substrato. Pode ser assim em sementeira, pode ser no próprio vasinho, pode ser em copos descartáveis, não importa, tá? Mas a gente tem que destacar aqui as vantagens e desvantagens das duas técnicas. A técnica do papel toalha, ela é bem legal, tá? É uma técnica que funciona, você vai conseguir germinar semente de rosa do deserto, porque olha, semente de rosa do deserto germina muito fácil. Se tiver uma presença de umidade constante em contato com essa semente, ela vai germinar. Ela pode estar em cima, largada no chão ali, se o chão estiver úmido constantemente, ela vai germinar. Se ela estiver em um algodão, qualquer lugar que tenha em areia pura, ela vai germinar. A questão são os dias após a germinação. O que é que essa plantinha que está nascendo ali vai encontrar naquele ambiente para ela se desenvolver? Essa é a grande questão. No papel toalha, você tem a vantagem para pessoas que têm uma rotina muito corrida. Nem todo mundo pode estar dedicando o seu dia a dia ali às suas rosas do deserto, passando o dia ali cuidando delas, tá? E a germinação em papel toalha, aquela técnica dentro da estufinha, você vai ter uma vantagem, porque você cria uma estufa com aquelas sementes dentro do papel toalha úmido lá dentro e você não precisa estar regando durante o dia. Você pode ir trabalhar, pode
ver suas sementes só à noite e não vai ter problema algum. Provavelmente você vai ter que dar uma borrifada de água ali só depois de alguns dias que aquele papel toalha pode começar a secar. Mas se ele estiver bem vedado ali com plástico filme em cima, com certeza você não vai ter problema. Então, para quem tem uma rotina corrida, né, como eu tenho também, você pode usar essa técnica. Essa é a vantagem. A desvantagem é que a técnica do papel toalha obriga você a fazer um transplante já nos primeiros dias de desenvolvimento dessas mudinhas. Lá com 10, 15 dias, você vai ter que tirar ela do papel toalha e colocar no substrato. Quando você faz esse transplante, você já vai causar um primeiro estresse na vida dessa planta e isso acaba inibindo um pouco o crescimento dessa rosa do deserto. Então a experiência mostra que plantas germinadas em papel toalha acabam tendo um crescimento um pouco mais lento e o caudex não fica gordinho como aquelas plantas germinadas diretamente no substrato. E aí nós chegamos aqui na técnica de germinar direto no substrato. Qual a vantagem e a desvantagem, né? A desvantagem é que a técnica de germinar diretamente no substrato exige muita manutenção, de rega principalmente. Então você vai precisar estar regando 2 a 3 vezes por dia, ao longo do dia, esse substrato, porque ele não pode secar jamais. Tá? Então se você sair de manhãzinha para trabalhar e voltar só à noite, deixar essas plantinhas, essas mudinhas expostas ao sol pleno, esse substrato pode secar e você vai perder algumas mudinhas ou elas vão ali acabar ficando magricelas e fracas nesse início de vida e isso é fatal para você ter uma rosa do deserto robusta e bem desenvolvida. Então um dos grandes segredos para você ter mudinhas gordinhas assim é água abundante. Quando você for regar, é chuveirinho aqui em cima delas, chuveiro, bastante água, tá? E aí geralmente aqui no Piauí, no meu clima, eu rego de manhã cedo, bastante água aqui em cima delas. Meio-dia eu venho mais uma vez aqui e no finalzinho da tarde eu faço uma nova rega. 3 vezes por dia para manter essa umidade constante e ter esse resultado. As mudinhas de rosa deserto precisam de água constantemente, tá? Então se você deixa esse substrato secar, esquecer de regar ali durante um dia, pode ser que você vá perder boa parte dessas mudas aqui, tá? Então é fundamental ficar atento a isso. E essa é a desvantagem de germinar no substrato, por causa da manutenção que exige, tá? A vantagem de germinar aqui no substrato é que as mudas germinadas direto aqui vão pular aquele transplante que você teria que fazer se você germinasse essas sementes lá no papel toalha, que você tem que levar elas para o substrato. Aqui elas já estão no substrato. Então você não vai precisar causar esse estresse já no início da vida aí da sua rosa do deserto, né? Você vai já deixá-las aqui se desenvolvendo e ela já vai conseguir nos primeiros dias de vida encontrar o que ela precisa aqui no seu substrato aqui, tanto de água como de nutrientes. Isso vai garantir a ela já um ambiente altamente favorável para ela se desenvolver e ficar bem gordinha. Mas não é só isso que é necessário, tá? Não é só um bom substrato, não é só a água constante. Para você ter esse resultado aqui, você precisa ter também bastante sol. A germinação no substrato, ela deve ser feita a sol pleno. Professor, mas o sol aqui é muito forte. Sim, aqui no Piauí, mais forte do que aqui no Piauí, com certeza não é, tá? Então essas mudinhas aqui estão germinando a sol pleno, tá? Então estão aqui com 8 a 10 dias, né? Algumas bandejas dessas. E olha só a qualidade dessa germinação, olha a qualidade dessas mudinhas que estão nascendo aqui, tá? Mais na frente eu vou mostrar, quando elas estiverem mais desenvolvidas, eu vou mostrar para vocês. Mas estão vendo que elas estão nascendo muito bem? Então mudinhas que nascem já a sol pleno, nascem muito mais fortes, muito mais vigorosas, muito mais saudáveis e resistentes, tá? Então você vai ter plantas muito mais interessantes e bonitas. Diferente se você germinasse a meia sombra ou a sombra como muita gente faz por aí, muita gente ensina. Não faça isso, germine já direto no sol, só mantendo aquela umidade, regando 2 a 3 vezes por dia. Você vai ver a diferença aí nas suas mudas recém-germinadas. Tá gostando desse vídeo? Então taca o like aí, curta esse vídeo e ajuda o YouTube a entregar a cada vez mais pessoas, tá bom? E por fim, um requisito que é muito importante, mas se por acaso você até não fizer e tiver um bom substrato, pode ser que você consiga bons resultados. Mas esse requisito é interessante se você puder, que é fornecer uma fonte de fósforo e de potássio nesse substrato aqui
quando você está preparando ele para fazer a germinação, tá? Então você vai preparar o substrato para a germinação, você pode adicionar ali um pouco de superfosfato simples, um pouco de cloreto de potássio vermelho, ou pode pegar aí um fertilizante que seja rico em fósforo e potássio, como um forte plantio, por exemplo, tá? Então você já pode misturar ali naquele substrato ali antes de fazer a germinação, porque você vai dar um substrato turbinado para essas mudinhas. Quando as raízes começarem a se desenvolver, já vão encontrar um substrato cheio de nutrientes para elas se desenvolverem gordinhas. Aí você vai fazer uma nova adubação com esse mesmo fertilizante, dependendo dele, se for um fertilizante solúvel, você faz uma nova fertilização só 1 ou 2 meses depois, não vai ter problema, tá? Então capricha bem nesses requisitos aí, tá? Um substrato legal, bem drenante, a germinação a sol pleno, arrega aí mantendo esse substrato sempre molhado e dá uma fonte de fósforo e potássio para essas plantas, principalmente nos primeiros 2 meses de vida dela. Vocês vão ver aí o resultado da sua germinação de sementes de rosa exército. Vocês vão ver aquelas mudinhas gordinhas, bonitas, como a gente gosta de ver. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade. Me segue aqui no Instagram, que está aqui embaixo. Fica aí que vão aparecer vídeos que podem ser muito úteis para você no cultivo aí das suas rosas do deserto. Fica aí que vão aparecer aqui na tela. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.